assustados. Aquele que subiu ao céu voltará. Assim como ele está sendo assunto aos céus, ele voltará. E sabe por causa de quem ele voltará? De mim e de você. De mim e de você. O Deus que fez tudo, céus, terra, mar. O Deus que soprou a vida. Deus que nos deu o seu Espírito. Ele voltará. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos ofertar nessa noite na casa do Senhor. Você que tem o seu dízimo, sua oferta. Você pode colocar aqui no gasofilácio, aqui do ladinho. Aleluia. Que o Senhor derrame graça e multiplique a semente. E que ela germine a 10, a 100, a 1000, conforme diz a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Passando por lutas? Glória a Deus por isso. Meu irmão, se você não estiver em luta, você está em conformidade com o mundo. Porque não há comunhão entre as trevas e a luz. Amém? Não seja menino. Deus não nos deixou enganados. Vamos aos nossos avisos. Nós teremos nossas células, terça e quinta-feira. Terça-feira nós temos a célula aqui da minha casa. Temos a célula do Pontalzinho. Quinta-feira nós temos a célula dos jovens e a célula do Santo Antônio. Então você que ainda não está inserido aí, por favor, nos procure que nós vamos te direcionar. Ou se você já foi direcionado, terça-feira aguardamos vocês. Quarta-feira à noite, reunião de liderança pelo Zoom, amém? Os líderes. E é esse final de semana, os jovens? Não. Isso. Os jovens sábado terão encontro com a igreja Lírio dos Vales. Será lá na igreja Lírio dos Vales. Depois podem perguntar a Alain aí, que ele vai dar as coordenadas. E no dia 17 eles estarão aqui, não é isso? É um intercâmbio. Glória a Deus pela unidade da igreja. Amém, queridos? E domingo, 6 às 18 horas, o nosso culto, para celebrarmos ao Senhor. Traga um amigo, convide alguém da família. Queridos, é tempo de muitas dificuldades. As pessoas precisam ouvir uma palavra que consola, que liberta, que cura, que transforma, mas que acima de tudo, que salva. Amém? As trevas, elas só existem porque há ausência da luz. Então, lute pelos seus. Nessa noite eu quero falar um pouco de frutificação e crescimento. E quando nós falamos de frutificação e crescimento, muitas vezes nós trazemos conosco muito da cultura do mundo, porque o mundo hoje, ele é performático. Você tem que estar sempre performando. Tem que estar atingindo níveis mais altos, você tem que estar, chegando a lugares mais altos, conhecimentos mais altos, habilidades mais altas, conhecimentos diferentes, e vamos que vamos, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Não é verdade? Será que você não está sendo pressionado pela performance do mundo? Será que você não está sendo pressionado pela performance do evangeliquez? Do crentez? Será que você não está sendo pressionado pela performance da religião? Cara, o princípio básico do Evangelho, a
através de Jesus naquela cruz, significa que nós não merecíamos. E Ele decidiu nos amar. Ponto. Isso é uma verdade estabelecida nos céus e que ninguém mais vai poder mudar. Estou dizendo com isso que nós não temos que, então, buscar uma vida de santidade, cumprir as disciplinas espirituais, obedecer ao Senhor, andar nos seus caminhos. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para Deus me amar, para Deus te amar, Ele não precisa que eu faça nada por Ele. Ele simplesmente me amou. E isso é complicado porque você vai entrar num mundo cheio de performance. Você tem que fazer coisas para Deus te amar. Você sabe o que a palavra performar significa? Dar forma. Fazer. Ou seja, nós estamos muitas vezes num nível de influência do mundo, de influência da religião, de obrigações religiosas, que nos tira do amor de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho que fazer coisas. Eu tenho que fazer coisas. A pessoa tem que estar fazendo coisas. Você tem que, porque você está fazendo coisas, você é merecedor dessas coisas. Quem é que se sente injustiçado com Deus quando você está jejuando, orando, lendo Bíblia, fazendo tudo bonitinho e você está atravessando uma dificuldade na tua casa? Você se sente injustiçado? Será que não? Será que não? Queridos, é interessante, alguns textos bíblicos, não vai ser o texto da nossa pregação nessa noite, mas quando você para pensar nisso, você vê Jesus encontrando com Pedro. Pedro sabia pescar. Pedro não só sabia pescar, que ele tinha mais de um barco. Não é? O outro não teve que ajudar ele depois? Então Pedro não era qualquer pescador. Pedro era extremamente o quê? Habilidoso. Pedro, na verdade, ele era um cara que talvez hoje a gente poderia falar que ele tinha uma companhia de pesca naquele tempo. Pedro tinha um barco. Pedro tinha rede. Pedro tinha habilidade. Pedro conhecia o mar. Então, ele pescou a noite toda e não pegou nada. Então pode acontecer de eu ter muitas habilidades, estar preparado para pescar e não pegar o quê? Nada. Tanto que ele voltou meu jururu, meu pau da vida. Jesus falou assim, então vai, volta, joga agora para o outro lado. Ele fala, mas eu pesquei a noite toda. Pedro está dizendo assim, eu sei o que eu fiz. E pelo que eu fiz, o correto era ter vindo o quê? Peixe. Só que, olha onde Deus entra com Pedro. Deus agora chama ele para pescar de novo. Pedro já sabia pescar. Pedro já tinha pescado. Pedro estava cansado. Pescou a noite toda e não pegou. Gente, se a pesca de hoje é difícil, tu imagina naquele tempo. Que era no muque, no braço. Aí Jesus fala assim, vai, volta, faz tudo de novo. Só que agora joga do outro lado. Jesus falou alguma coisa difícil para Pedro? Falou ou não falou? Não. Aí Pedro vai e pesca de novo. E agora ele tem uma pesca que ele nunca na sua vida teve. Sabe o que acontece aqui? Aprendi isso essa semana, muito interessante, com o pastor Juscelio. É que a gente está pronto para fazer coisas para Deus. A gente até está para receber alguns peixes. Mas a gente não está pronto para
receber uma pescaria que não depende da nossa qualificação, que não depende do nosso esforço, que não depende do nosso conhecimento, que não depende das nossas obrigações espirituais ou até mesmo humanas. A gente não está pronto muitas vezes para receber a graça e o favor de Deus. Por quê? Porque você vai olhar para as circunstâncias. Jesus vai lá e fala assim: pesca de novo. O barco quase afundou. Teve que chamar outro barco. Ali já era para estar ficando rico. Mas a graça impactou Pedro de tal maneira que ele encostou os barcos na areia e seguiu com Jesus. Será que você está pronto para receber de Deus algo que você não fez esforço nenhum para ter? E por que nós temos essas dificuldades? Porque nós achamos que nós não somos merecedores por diversos motivos. Dentre eles a cultura. Ou a cultura do mundo, ou a cultura da religião. Porque no mundo você é merecedor daquilo que você faz, você é performático. No reino de Deus, você não fez nada para merecer, mas Ele fez. Pronto, só isso aqui já dá o quê? O nó na nossa cabeça, não é verdade? Mas vou pegar um texto aqui de Colossenses, abre a sua Bíblia, capítulo 1, que o apóstolo Paulo, ele parece que escreveu lá, mas serve para o dia de hoje, impressionante. Efésios e Colossenses são duas cartas de Paulo que nos ensinam acerca da superioridade de Jesus. Então, você quer entender essas coisas que eu estou falando essa noite, você pode ler as duas cartas, elas vão te ajudar muito. Essa carta de Colossenses, Paulo estava preso em Roma e escreveu aos irmãos em Colossos, porque havia ali algumas dificuldades dentro da igreja. Uma igreja que foi fundamentada sem Paulo ter ido lá. E agora Paulo está mandando uma carta para alinhar a igreja de novo. As cartas de Paulo, muitas vezes quando você vai ver, ela fala de coisas sobrenaturais, mas para uma realidade o quê? Da igreja na terra. Por isso que elas são tão doutrinárias. E é impressionante, quanto mais você lê as cartas, mais parece que ela foi escrita para quando? Para hoje. E ele escreve assim: de Shaul, ou Paulo, pela vontade de Deus, emissário ou apóstolo do Messias Yeshua, o irmão de Timóteo. Aí, na verdade, Timóteo não era o irmão dele, era o discípulo dele, a quem ele escreve as duas outras cartas depois. Para o povo de Deus de Colossos, fiéis irmãos no Messias. A minha tradução vai estar um pouquinho diferente, tá? Mas vai falar a mesma coisa. Graças a vocês e a Shalom, a paz da parte de Deus, nosso Pai, sempre que oramos, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Yeshua, o Messias, por vocês. Porque ouvimos falar da sua fé, da sua confiança no Messias Yeshua e do amor que tem por todo o povo de Deus, procedentes da esperança segura de que vocês receberão o que lhes está reservado no céu. Vocês ouviram a respeito disso mediante a mensagem da verdade. Estas boas novas se fizeram presente entre vocês, bem como têm frutificado e se multiplicado em todo o mundo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus, como ela é. Se eu parar aqui, você já pode entender o seguinte: entender a graça como ela é, significa que há uma verdadeira frutificação e multiplicação da igreja de Jesus na terra.
Então, um dos motivos da igreja não avançar é o mau entendimento da graça de Deus? Sim. E esses caras entenderam tanto a graça, que eles estavam alinhadíssimos com a fé em Jesus e com o amor que tinha por todo o povo de Deus. E o que gerava isso neles? A segurança mediante a mensagem da verdade. Eles entendiam aquilo que havia por vir na vida deles. Olha que interessante, o entendimento das realidades dos céus gera multiplicação na terra. E convicções, fé. E ele continua dizendo, vocês, versículo 7, vocês as aprenderam com Epáfras. Epáfras esteve preso com Paulo em Roma, foi convertido e gentil. E quando voltou para Colosso, que era a cidade dele, fundamentou uma igreja, que a sua maioria era gentílica, e tinha judeus convertidos a Yeshua. Nosso querido co-escravo e fiel trabalhador do Messias a favor de vocês, e ele nos falou do amor que o Espírito lhe deu. Aqui eu posso conjecturar o seguinte, que conhecer o amor de Deus através do Espírito de Deus me faz ver uma vida de fé, de amor àquilo que é a vontade de Deus, ou seja, o outro, o próximo, e eu vou crescer em multiplicação e graça. Estão vendo como é que os céus, Paulo está destrinchando como é que os céus trabalham? Vocês conseguem ver isso? Sim ou não? Amém? Está fácil de ver isso? Porque essa é a nossa realidade. A nossa realidade não é o mundo. A nossa realidade é o... Porque é assim na terra como... Então isso é para mim e para quem? Não era só para Colossos. Aí agora ele vai fundamentar um monte de coisas. Nós vamos ler bastante hoje esse texto. Vamos lá. Portanto, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que sejam cheios do conhecimento de sua vontade. Cheios de quê? Do conhecimento de da vontade de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento dado ou inteligência espiritual. Para que vivam de forma digna do Senhor e o agradem em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Oramos para que sejam continuamente fortalecidos com todo o poder procedente da sua força gloriosa, para que sejam capazes de perseverar e se manter pacientes em qualquer situação, com alegria, dando graças ao Pai, por tê-los feitos dignos de participar da herança do seu povo na luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, querido. Por meio do seu Filho, temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Porque Ele é a imagem visível de Deus, do Deus invisível. Ele é o supremo sobre toda a criação, porque em conexão com Ele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades, todos foram criados por meio dele e para... Ele existe antes de todas as coisas, sustém conjuntamente todas as... Ele também é o cabeça do corpo, a congregação messiânica, a igreja, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo, pois foi do agrado de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu. Estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado seu sangue ao ser executado
em uma estaca. Em outras palavras, vocês estavam separados de Deus e mantinham uma atitude hostil para com aqueles por causa das suas ações ímpias. Ele agora os reconciliou pelo corpo físico do seu Filho, mediante a morte, para apresentá-los diante de si mesmos, santos, sem defeito e irrepreensíveis. Desde que continuem confiando, alicerçados e firmes, sem se deixarem afastar da esperança oferecida pelas boas novas que ouviram. Essas boas novas têm sido anunciadas a toda a criação debaixo do céu, e eu, Paulo, tornei-me servo delas. Amém? Tem. Queridos, para quem não entende um pouco, havia dentro da igreja de Colosso uma manifestação contrária àquilo que era a realidade dos céus na terra. O que Paulo está explicando é o fundamento da fé. O que Paulo está trazendo aqui para a realidade de Colosso é como os céus se manifestam na terra. E isso é importante por quê? Porque tudo que Deus faz, entenda o que eu estou te dizendo, tudo que Deus faz só pode ser vivido no ambiente que Deus fez. Nada em mim ou sua vida vai se cumprir fora desse lugar que Deus me transportou para dentro dele. Porque ninguém pode me tirar desse lugar mais. E ninguém pode colocar nesse lugar a não ser Ele. Então Paulo está dizendo que é uma realidade em Colosso, mas é uma realidade dos céus, para aqueles que nasceram de novo, lavados, remidos, né, que foram purificados e foram estabelecidos pelo Evangelho, pelas boas novas. E muitas vezes nós estamos no mundo, vivendo todo dia, num reme-reme daqueles, porque nós estamos preocupados em performar. E muitas vezes cheios do Evangelho, um evangelho religioso, que tem um monte de obrigações, que era exatamente a realidade de Colossos. Um grupo judaico, um grupo menor judaico, gritando sobre as regras da lei de Moisés. E um grupo gentílico que veio do mundo, gritando pelo gnosticismo. Sabe o que é gnosticismo? Não? Gnóstico, ele não nega a existência de Deus. Mas ele diz que a nossa razão não consegue interpretar ou explicar Deus. Então, você não precisa disso. Deixa Deus para as coisas espirituais e você vive as coisas naturais. Aqui que Paulo fala assim, ó, Jesus veio do Espírito, veio em carne e transformou seu espírito para que você natural viva as coisas espirituais. Então, para aqui comigo. Eu não tenho que performar, ou seja, eu não tenho que fazer para Deus. Eu tenho que fazer com. Você não tem que fazer coisas para Deus resolver a sua luta. Você tem que lutar com Deus. Porque todo aquele que luta com Deus já é mais que vencedor. Faz sentido? Então, para aqui, Romanos 12 vai dizer que nós temos que passar pela renovação da nossa mente. E apresentando o nosso culto racional como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é isso? Não é isso? Paulo está falando, na verdade, de um culto de morte. E sabe quem vai morrer? O mundo, na sua mente. Sabe quem tem que matar o mundo na sua mente? Você. Não é orado para Deus fazer isso.
Nós vamos começar a estabelecer coisas como nós fôssemos merecedores. Paulo fala de um culto espiritual que na verdade é um chamado à morte do fazer para Deus e ser transformado com Deus. Tem uma palavra aí que é interessante, ele diz assim: portanto, caros irmãos, em Romanos 12, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis. Eu vou trocar aqui a palavra moldar, assim, e não vos performeis ao sistema desse mundo, ou como o sistema do mundo. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... peraí, eu não vou performar, mas eu preciso ser... Sabe o que a palavra transformar aí quer dizer? No grego chama assim, metamorfo. Transfigurar. Sair do natural para o espírito. Mudar de forma. E aí ele fala assim, ó, você muda de forma para você ser renovado. Anaikainosis. Olha que nome bonito para botar no filho. Segura aí. Completa mudança para o melhor. Quer melhorar de vida? Quer melhorar a sua vida? Quer melhorar a sua casa? Quer melhorar o seu casamento? Quer melhorar suas relações? Anaikainosis. Como? Mudando da carne para o espírito. Mudando de forma. Olha que loucura, gente. Eu não tenho que fazer as coisas, eu tenho que entender. Porque se eu entendo o que Deus está falando, eu gero fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de... O justo viverá pela... Acabou. Por quê? Ei, bonitinho. Não me deixa sozinho, não. Eu não estou perfeito, eu estou cheio de falha. Você também? Eu estou cheio de dificuldade. Você também? Eu tenho um monte de qualidade. Você também? E por que você não chegou onde você precisa chegar ainda? Por que não está tudo bonitinho? Tudo certinho? Porque tudo que tem acontecido hoje, que está incomodando a sua mente, que está mudando os princípios, que está transformando os valores, tem a ver com alguma pessoa, com o seu relacionamento, para transformar a pessoa e você. É porque a gente entra no mandamento e meio. Tem o primeiro, tem o segundo e tem o mandamento, o primeiro e meio. Você sabe qual é o primeiro e meio? Amar Deus sobre tudo, depois eu no lugar do outro, depois o outro. Tem um mandamento e meio aí, que eu não sei, o primeiro e meio, sei lá como é que eu vou dar o nome disso. Eu amo a Deus, Ele me ama. Aí então posso amar o outro. Não, meu irmão, tu está no meio. Sabe a dificuldade que você está tendo em casa, sabe a dificuldade que você está tendo no trabalho, sabe a dificuldade que você está no nananá? É isso, eu estou usando todas elas. Tem dificuldade que eu me coloco. Ou seja, eu decido pecar, eu gerei morte, aí é tu. Mas Deus ainda assim, se você se arrepender, o que Ele faz? Traz de volta. Agora, se eu não estou em pecado, se eu estou igual o Colossenses está dizendo, que Paulo está dizendo, que eu fui lavado, remido no sangue de Jesus. Né? Quais as atribuições que ele coloca aqui? Ó? Cadê? Olha, gente, fugiu aqui.
se você está separado, olha, reconciliado com Deus, seu corpo físico foi trabalhado, foi regenerado, mediante a morte de Jesus, você ressuscitou nele, você está apresentando diante dele, santo, sem defeito e irrepreensível, era para estar tendo algum problema na tua vida? Então foi Deus que te deu o problema. E Deus me dá problema? O amor de Deus, ele só tem uma forma de ser aperfeiçoado em nossas vidas: na nossa fraqueza. Entende por que eu preciso renovar minha mente? Se eu entrar nesse contexto que Paulo está falando aqui para Romanos, associado com o que Paulo está falando a Colossenses, nessa transformação há uma visão onde eu não me corrompo e há um conhecimento que não me deixa padecer. Porque se a mente não for renovada, qual a visão que você vai ter do mundo? Das ordenanças da religião? Ou você vai virar até mesmo gnóstico. Tem um monte de gnóstico. Deus é espírito. Mas na hora de eu lutar aqui embaixo, não é Deus, não é comigo mesmo. Se eu não renovar minha mente, eu não renovo a minha visão. Se eu não renovar minha mente, eu não tenho novos conhecimentos. Logo, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, essa renovação que Paulo está falando. Se eu estou firmado, alicerçado, como Paulo está dizendo, desde que continuem confiantes, alicerçados e firmes, sem se deixarem afastar da esperança oferecida pelas boas novas que ouviram. Você vai conhecer uma vontade de Deus que é boa, que é perfeita e agradável. Mas é lá, é na renovação. Estão comigo, queridos? Não caia na esparrela do mundo, de que você tem que performar, tem que fazer coisas para Deus. Cara, essa semana eu passei por uma situação com Deus bem interessante. Porque assim, a gente acha que quando você está sendo bombardeado de situações, Deus está te pegando ali, você está ali porque você olha assim, pô, não estou em pecado, eu não desobedeci, né? Estou buscando tentar melhorar. Minha fé não está tão abalada assim. Aí você para e fala assim, Mas aí, vou dar aqui um exemplo. Você está numa situação abundante financeiramente. Aí você vai ali, quero comer sushi. Passa ali o cartão. Esse mês que vem está resolvido, as coisas estão o quê? Estão boas. Pensou para um mês, né? Aí, valeu, eu quero esse tênis, nem preciso mais, o preço está bom. Então, vou trocar de carro, sabe por quê? Eu mereço, trabalhei tanto ao resultado que eu tive. Olha que interessante. Deus te abençoou, você trabalhou, você está agora gozando do fruto do teu. Tem alguma coisa errada nisso? Tem. Errado é o coração. Na hora de gozar das coisas que Deus deu. A gente encontra um orgulho que Deus fez, e eu fiz para Deus, e Deus fez para mim, que não tem a ver com a realidade de ser transformado. Aí você descobre que mesmo na bênção, tu é orgulhoso.
Tem gente no deserto que foi tão orgulhoso, mesmo Deus dando uma coluna de fogo de noite para ninguém morrer congelado, trazendo uma sombra de dia para ninguém morrer queimado e mandando maná do céu para todo dia ter comida. Tem gente que foi tão orgulhoso que queria voltar para o Egito. Sabe por quê, queridos? Porque o padrão não é o seu, o padrão é de Deus. E aí eu descobri nesse contexto, falei, caraca, eu estava cheio de orgulho, porque eu estava cheio com Deus, Deus está fazendo, eu vou fazer, e aí você começa a criar sonhos, aí quando você vê, você já está fazendo sonhos para Deus. Ao invés de você fazer com, quero ver, irmão, tu encheu o bando de dinheiro e falar assim, Senhor, e agora, como nós vamos gastar? Tu já tinha a lista pronta. Entende porque que muitas vezes foi abençoado realmente, mas na hora de gastar perdeu Deus? E assim é na vida sentimental, assim é nas relações, assim é na busca por um casamento, assim é a forma de criar os filhos, e assim vai. E ainda canta, Deus proverá. Não é Deus. Cara, há uma realidade que Deus mudou nas nossas vidas. Ele te transportou de uma realidade para uma outra realidade. Então assim, quando eu estava no mundo, eu vivia segundo o vento da potestade do ar, que opera agora nos filhos da desobediência. Então desobedecer não é só não cumprir o que está na palavra, mas fazer fora de Deus. E agora eu ando debaixo do reino de Deus, sobre o governo do Espírito. Só que a Bíblia diz que o vento sopra de leste a oeste, de norte a sul, e o Filho do Homem não sabe onde repousar sua cabeça. Eu tenho que ter no meu espírito, na minha mente renovada, para eu captar para onde o vento do Espírito está soprando, para que eu possa andar com Ele, para que eu possa fazer com Ele. Eu não estou dizendo para você que é fácil, eu estou dizendo que a gente precisa lutar para que isso seja uma verdade. Porque Paulo traz uma realidade aqui, olha que interessante. Se você permanecer na fé, alicerçados e firmes, sem se afastar dos princípios do Evangelho, das boas novas. Você já viu quando você está em pé de guerra? Você começa a falar aquilo que a Bíblia não fala sobre a sua guerra? Você está em pé de guerra no casamento, você começa a profetizar no seu casamento aquilo que a Bíblia não profetiza para o seu casamento. Você está com um problema com seu filho, você começa a profetizar para o seu filho aquilo que a Bíblia não profetiza sobre o seu filho. Qual a realidade você vai crer? Porque a realidade que você está falando é que você está gerando. Sabe qual é o B.O., gente? Porque a gente tem que ser menino o suficiente para acreditar nesse mundo espiritual todo que Deus tem para nós. Mas temos que ser maduros o suficiente para viver tudo isso. Alô? É nessa hora que você fala assim, amém. Quando você entende isso, você começa a entender porque que Jesus chamou Pedro de Satanás e Judas de amigo. Qual a lógica? Qual a lógica de chamar Pedro de Satanás, para trás de mim, Satanás, e chamar Judas de amigo? Hein? Qual a lógica, gente? Alô? Alô? Qual a lógica? Olha interessante. Jesus tinha pedido para lavar os pés de Pedro.
E olha que Pedro já tinha tido a pesca, lembra? Aí Pedro, não. Senhor, eu que tenho que lavar o senhor. Ele falou, ó, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Então me dá logo um banho, né? Aí ele também, Pedro era 0,80. E Deus ama o 0,80 também. Deus te fez 0,80 porque Ele tem um propósito para o 0,80. Se Deus te fez calmo, porque Ele tem um propósito para o calmo. Se Deus te fez influenciador, é porque Ele tem propósito na tua influência. Se Deus te fez um analítico, porque Ele tem propósito nisso. Deus não erra, queridos. Aí daqui a pouco Pedro está lá. Vão dizendo por aí quem eu sou. Aí Pedro fala, tu és o filho do Deus vivo. Aí, então você é Pedro. Sobre ti edifico a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre essa revelação. 10 minutos depois, Deus fala, convém que eu vá agora e padeça. O senhor está doido, o senhor não vai morrer de jeito nenhum. Pedro pulou para cima de Jesus. Falou, não, não vai não. Arreda de mim, Satanás. Até que, um dia, o galo cantou 3 vezes. E Lucas descreve assim, ele chorou amargamente. Então Pedro teve a sua mente renovada. Pedro entendeu a realidade para a qual ele estava sendo inserido. E essa foi a diferença entre ele e Judas. Judas recebeu como amigo, mas ele era tão frio, que ele não suportou nenhum arrependimento depois. Judas não conseguiu enxergar o que Jesus estava fazendo. Pedro conseguiu. Porque dentro dessa transformação eu tenho uma visão que não me deixa me perder. Eu tenho um conhecimento que não vai me deixar padecer. Vocês estão comigo, queridos? A gente precisa entender quando Paulo fala aqui em Romanos 12. Se você puxar Romanos 11, o último versículo, todo crente sabe ele de cor. Porque dele, por ele e para ele são todas as, a ele seja a glória perpetuamente. Amém. Aí está falando, né? Quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele? E Paulo está falando assim, ó, ele veio primeiro de todos. Paulo está dizendo assim, porque dele para... Sabe o que ele está falando? Ó? Há uma relação aqui. Ó. Nesse reino que você foi transportado, há algo construído. Que é bom, perfeito e agradável. Mas não vai ser manifesto se você não passar por uma renovação da sua mente. Se você não for transformado. Então para aqui, ó. Se eu parar aqui, eu pergunto agora, você quer parar de ser transformado para viver o que você quer e não chegar na eternidade, ou você quer continuar nas suas lutas, ser transformado para poder chegar na eternidade? Escolha. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Porque dele. No grego é ek ou ex. Fala de estar dentro dele. É dentro dele. Que é um desígnio. Por meio dele, fala de por causa dele, através dele, a unção. E para ele, a palavra original é autos, propósito de si mesmo. Olha para mim. O meu ontem, Deus não se lembra mais. O meu presente, Deus fez as coisas boas e as ruins, para que eu não saiba o meu futuro. Dentro desse contexto, deixa eu te dizer uma verdade. Não há presente e futuro fora de Deus. Então eu preciso ter uma mente que tira um Deus dos céus
e traz ele para dentro de mim, através da sua palavra e do seu evangelho. E não porque eu mereço, porque é dentro dessa vida, é dentro dessa realidade que ele vai me transformando. Eu vou sendo transformado de fé em fé, de glória em glória. Queridos, não é dentro do MRGC, dentro da igreja, não. Apesar de que aqui dentro você vai multiplicar e você vai frutificar, se assim você for. Paulo está falando sobre isso. Mas aí nós temos hoje um povo performático, gospel performático, e aí, não que eu fui na campanha não sei o quê, e fiz não sei o quê, e aí Deus fez assim, aí vem um com a ferida igual, não, aquele em casa também está assim, aí ele começa a fazer a mesma coisa, às vezes até dá certo. O problema é quando ele fizer a mesma coisa, e não der mais certo. Aí vai ter que mudar, ou de campanha, ou de um pastor para um pai de santo, ou para alguma outra coisa. Entende por que todo dia você briga a sua mente porque você quer a sua vida mudada? E Deus está usando exatamente a sua realidade para mudar você? E não exige do outro. Cara, o evangelho, ele primeiro vai tratar onde? No individual. Para depois movimentar onde? No coletivo. Quando Paulo fala aqui, ó, portanto, porque dele, para ele, por meio de são todas as coisas, a palavra todas as coisas, que sabe o que significa? Todas as coisas no individual e todas as coisas no... Então olha que interessante, há um desígnio de Deus, há uma unção de Deus, há um propósito de Deus para o meu individual e para o meu, em quem? Em Cristo. Se eu permanecer firme na fé, alicerçado, ou seja, fundamentado em Cristo Jesus. E o que eu faço com os que meus olhos viram? Muda a visão. Porque se a realidade não mudar, você abandona Deus? Você pula do barco? Você desiste da eternidade? Você prefere ir para o inferno? Porque sinceramente, meu irmão, se com Deus está difícil, sem Deus eu não acredito que vai melhorar não, irmão. Captaram a minha água. Estão comigo? Vocês estão entendendo, queridos? Vocês realmente estão entendendo? Não há presente nem futuro onde Deus não está. Isso é muito sério. Olha que interessante. Vou fazer aqui um pouquinho de neurociência rapidinho. Eu gosto disso. Nosso cérebro, ele tem um lobo chamado lobo frontal. Nele está o medo, nele está a ansiedade, nele está o estresse. Na verdade, para o cérebro, lobo frontal, os três é a mesma coisa. São as mesmas coisas. Se a gente for pensar assim no homem mais primitivo do que a gente, que teve, não dá para negar que teve os homens mais primitivos do que a gente. A gente vai falar hoje que a gente está extremamente o quê? Evoluído. Não é verdade? Sabe qual era a preocupação do homem primitivo? Ficar vivo. Portanto, ele se movia no medo e no estresse do dia a dia. Então ele vivia o quê? Agoniado, ansioso. Porque se a gente for lá para o Paleolítico, parará, a gente vai ver o que acontece. O homem, ele era o menor de todos. Então ele lutava para quê? Para sobreviver. Amém? Diz a neurociência que o nosso cérebro evoluiu. Só que ele veio de ir para cima,
ele foi para dentro assim, ó, aí aqui nessa parte da frente, o lobo frontal veio aqui para trás, aqui para dentro, nos dando um pouco mais de habilidades. Por quê? Porque aí surgiu a tal da inteligência. Aí o homem dominou o mundo. Logo, se ele dominou o mundo, ele não deveria mais ter medo da sua sobrevivência. E hoje nós temos medo, ansiedade e estresse. Eu pergunto, evoluímos? Sim. Mas demos a resposta que o nosso cérebro precisava? Não. E aí, olha que interessante. A neurociência diz o seguinte, que para você sair de uma vida de medo, de ansiedade, de estresse, você precisa ter uma vida de compaixão, de renúncia ao próximo, de entrega ao próximo, de se doar ao próximo e de resiliência. E se você fizer essas coisas, segundo a neurociência, a sua espiritualidade, não é religião, sua espiritualidade vai transcender e você será uma pessoa mais feliz. Você vai entender um propósito da tua vida. Então, o propósito da nossa vida, segundo a neurociência, está em mim ou está no outro? Está em mim ou no outro? Segundo Jesus, no outro. Aí você vive um mundo egocêntrico, que quer abrir mão do outro, porque ele agora está onde? No centro. Mas aí ele vive ansioso, com medo e estressado. Vai terminar depressivo. É lógico que eu estou colocando aqui dentro de pessoas normais. Tem uns que têm um cérebrozinho meio patológico. Mas para a realidade do reino de Deus, até os patológicos, meu filho, respondem ao conhecimento da verdade. Porque se você conhecer a verdade, ela vos do medo, do estresse, da angústia. Quando Paulo fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Ele não está falando que eu não posso ficar doente, que eu não posso entrar na espada, que eu não posso... Ele está dizendo que você vai ter tudo isso. Só que se você tiver uma mente no amor de Cristo, se você estiver fundamentado em Cristo, alicerçado em Cristo, nada disso te separará dele. Em nome de Jesus, não seja um crente. Como é que dá o nome para o sertanejo novo? Sofrência. Tem uns crentes sofrência, né? Então, estou numa luta, mas não vai me separar do amor de Jesus. Estou na peleja, mas não vai me separar do... Para com isso. É nessas pelejas, são nessas lutas, nessas dificuldades que Deus está formando você, que Deus está transformando você, que Deus está dando forma no amor dele para a tua vida. Nós cantávamos aqui, teu amor está ganhando forma. Você crê nisso, irmão? Agora você está achando que Deus vai descer dos céus com um buquê de rosas celestiais, eu te amo. Não, o amor de Deus foi provado naquela cruz. Cruz fala de sofrimento. Então antes de você sofrer, lembre-se que Ele já sofreu tudo isso por você, e agora você está habilitado para isso. Ele te deu um espírito que te suporta isso. Cara, sinceramente, não dá. Em nome de Jesus, não vai dar para você viver uma vida com Deus, um cara de depressivo, de doente, de dóidozinho. A Bíblia até te permite uma noite você chorar. A Bíblia até te permite você passar dificuldades. Ela diz assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Ela vem, se você quiser, se você não quiser, se você estiver disposto, se você não tiver, mas ela vem. E sabe o que é a alegria do Senhor? É a nossa força.
Então sabe quem tem que decidir pelo Senhor? Você. Tem hora que a gente tem que ter uma vida espiritual como um trator, irmão. Estou bem, não estou, acertei, não acertei, mas estou indo, prosseguindo, deixando para trás as coisas que agora ficam e prosseguindo para o alvo, pela excelência de conhecer quem? Vai conhecer Cristo. Agora quer conhecer Cristo carregando tudo. Vai dar. Ele vai chegar para você e falar assim: ei, há 2000 anos atrás eu morri por isso. O que você está trazendo aqui para mim? Há 2000 anos atrás já morri por isso. Você está trazendo aqui para quê? Vocês estão entendendo, queridos? Se vocês estiverem alicerçados, desde que continuem confiando, alicerçados e firmes. A palavra firme aí, mataquineu. Paulo está dizendo assim: deixe que vocês não mudem. Não saia do lugar que Deus colocou vocês. Não saia do lugar que Deus colocou. Cara, se eu não reconheço o que Deus fez na minha vida, preciso te dizer nessa noite, você precisa aceitar Jesus de novo. Se eu não entendo que Ele me arrancou desse mundo e me transportou para dentro do reino do seu Filho, eu preciso me converter de novo. Agora eu entendo, mas às vezes eu saio deste lugar. Aí sabe o que você faz? Se arrependa. A Bíblia diz: se você cair, se arrepende e levanta logo. Porque o reino de Deus se ganha com esforço. O reino de Deus se ganha por violência. O reino de Deus não é sem ousadia. E o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe por que a gente sai desse lugar? Quer saber? Quer saber? Não, você não quer saber não. Quer? Estou muito devagar. Eu estou aqui. Vocês estão muito devagar. Estão muito tímidos. Vou orar. Senhor, bota fogo neles. Vamos lá, queridos. Nem ia falar disso. Tá mandando, eu vou falar. Eu estou procurando meu papel, não tá não. O Espírito está mandando falar aqui. Mas vou falar. Está em João 3 e está em Mateus 24. Depois você lê lá, mas deixa eu prosseguir aqui para ganhar tempo. João Batista. João Batista, ele era o precursor de quem? Jesus. A realidade espiritual de João Batista é desde o nascimento dele. Quando ele e Jesus se encontram ainda no ventre, já tinha briga, já estava fazendo, bora ganhar o mundo, porque o mundo está precisando da gente. O cara começou a queimar no deserto, comendo mel e gafanhoto, e as pessoas iam até João Batista. E sabe qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos que é chegado o reino. Arrependimento fala assim, ó, sai do lugar que você está e volta para o lugar que Deus tem para você. Arrependimento é mudança de direção, caminho. É metanoia, transformação de mente. Então sai desse lugar que não te transforma e volta para o lugar que você está sendo o quê? Essa é a pregação de João Batista. Se arrepende e seja transformado. Aí Jesus veio.
Quem reconheceu Jesus na terra? Quem lançou Jesus no seu propósito? João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Deus já tinha falado com João, quando você vê a pomba pousar sobre ele, esse é o meu filho. Não obstante, Deus falou assim, ó, é o meu filho amado. Para João não tem dúvida. Foi ou não foi? Esse homem poderia mudar do lugar que ele estava, que Deus tinha colocado? E é aqui que eu lembro a você que a gente pode entrar num troço chamado orgulho espiritual. Que a nossa alma quer tanto fazer a vontade nossa, que ela quer pegar Deus e fazer Deus fazer a nossa vontade. João Batista foi preso. Jesus já estava batizando, aí veio um abençoado, porque na hora que a gente está com problema, né? Deus manda os abençoados para aumentar o nosso problema. Ó João, aquele que vinha depois de você está lá batizando. E João está como? Está preso. Aí João fala assim, convém que ele cresça, que eu. Até aí, tá beleza ou não tá? Ou melhor, João ainda não estava preso, perdão. Havia uma divergência entre o discípulo de João e de Jesus. Aí ele vai ter com João. Até aí, beleza ou não beleza? Convém que ele cresça, que eu. Porque ele fala assim, o homem, aqui guarda isso no teu coração, não pode receber nada se Deus não lhe der. Você não tem presente nem futuro sem Deus. João é preso. O abençoado dos discípulos de João volta, ó. Ele continua lá, tá? Aí João fala assim, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo ou se nós temos que esperar outro. Ou, era aí, irmão? Olha como é que o gnosticismo, a cultura do mundo, as sombras das realidades do mundo entram na nossa mente por causa do passado da nossa vida, por causa da iniquidade da nossa família, por causa dos hábitos e costumes, por causa da religiosidade, por causa das feridas que ainda não estão totalmente tratadas dentro de você. Aí Jesus fala assim, fala para João que o cego vê, o coxo anda, o aleijado anda, o surdo ouve e que o evangelho do reino está sendo pregado aos pobres. E aí? Na verdade, João queria uma visita de Jesus. Mas mesmo esse João que fez tudo isso, Deus falou assim, não, nascido de mulher, não tem nenhum outro na terra. Meu irmão, se até João, quando estava na pressão, tentou sair do lugar, tu imagina eu e você. Pegou? Não se acha o último caniço no deserto. Não sofra. Seja transformado. E que vai ser transformado, eu acho massa isso aqui. Não é a situação, é a sua mente. Cara, se eu pregar isso em alguma igreja, dependendo da igreja, onde vão me dar um murro. Vamos chamar de herege, vamos jogar a cadeira. Quem vai ser transformado? A situação? Você, sua mente. Porque sobretudo, tem que guarda a tua mente. Porque disso depende toda a tua. Acabou. O evangelho não é incoerente. Então eu preciso crer como menino nesse evangelho das boas novas, que diz que eis que tudo se fez novo. Que assim que eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Que as coisas velhas se passaram.
que agora eu tenho a mente de Cristo, que agora eu tenho o Espírito de Jesus dentro de mim, que agora opera em mim a verdade, que agora já estou justificado em Cristo. Que nenhuma acusação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Porque a gente está virando gnósticos dentro da igreja. Deus é Deus, mas eu sou eu. Eu vou orar para aquele Deus lá do céu mudar a minha sorte. Não, Paulo está dizendo que é dentro dele, que é por causa dele, é através dele, e é nele que são todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Não é Cristo no céu, sentado à destra de Deus Pai. É a vida, é o Evangelho, sendo assim, ó, iluminado, manifestado, pegando você todo dia, e lapidando você, transformando você, edificando você. Entende o que eu estou te falando? Você está entendendo isso nessa noite? Cara, desde a pregação do domingo passado, né? Qual é nem até esqueci o tema que eu coloquei. Que a função das aflições, alguma coisa assim. Está lá no YouTube, assista lá. Eu sinto que Deus nos arrancou de um lugar para o outro. Se eu fosse falar assim da minha percepção profética para esse tempo, é que não dá mais para um evangelho romântico. Não dá mais para viver evangeliquez. Não dá, meu irmão. Quando a palavra de Deus diz, a apóstola pregou isso também esses dias, porque o amor, a iniquidade vai se multiplicar, o amor de muitos. Só que esse texto, ele está falando que a iniquidade vai multiplicar, sabe aonde? Dentro da igreja. Aí o amor da igreja é que vai esfriar. Então, qual é a arma do avivamento? O amor. Essa pessoa que você precisa amar. Ela está avivando a tua vida. Essa dificuldade que você está enfrentando está avivando a tua vida. Esses resquícios do seu casamento que você nunca tratou lá atrás, que está voltando agora, estão avivando a tua vida. Os problemas que você temos com nossos filhos estão avivando a nossa vida, porque o que eu não resolvo hoje vai voltar amanhã, ou depois da manhã, mas vai voltar para eu resolver. Porque não há pendências no reino dos céus. Aí você começa a entender quando a Bíblia diz assim, ó, amar quem te ama não é amor. Eu não estou mandando você aqui ser saco de porrada de ninguém, não é isso. Estou falando de coisas espirituais. Porque a carne, ela discerne bem as coisas da carne. Mas o Espírito discerne bem todas as coisas. Necessário vos é nascer de novo. Só há presente e futuro onde Deus está. Amém? Portanto, se você não sair desse lugar, se você não se afastar da esperança oferecida pelo Evangelho, você pode ter convicção que os céus se manifestarão na tua vida. Virá e não tardará. Ele não dorme, ele não cochila. Ele não cochila, ele não dorme, ele não está esquecido, ele não chegou tarde. Ei, para! Ele continua sendo Deus. Quem precisa ser transformado? Eu e você. Então nós vamos que usar esse evangelho, que é poder de Deus, para transformar a vida daqueles que creem. Deixe de ser um evangelho
de rótulo e de igreja e passe a ser um evangelho da Bíblia. Deixa as pessoas passarem na tua vida e ver que você é real, que você é sim humano, mas que você habita um espírito, que você tem todas as dificuldades, mas que você tem um Deus que você crê e que você sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Ele sabe que muitas são as aflições de um justo, mas Ele sabe que Deus dá livramento em todas. Essa é a igreja que Deus está levantando para esse tempo. Uma igreja agora que ela para de olhar para si e passa a pensar o seguinte: é o outro. É o outro. É o outro. Então o outro é o meu alvo. Meu alvo de relacionamento e aprimoramento. O outro é o meu alvo de buscar Ele para Jesus. O outro é o alvo de eu amar. O outro é o alvo para eu cuidar. Esse é o fruto que Deus espera de nós. E sabe o que ele diz lá, João? Quando você começar a frutificar, Ele vai podar para que você dê mais. Tem muitos de nós aqui hoje que estamos numa poda. Sabe por quê? Porque está frutificando, ainda que ache que não. Se você acha que não, sabe por quê? Porque você está medindo na régua sua. Mas é Deus que sabe, ó, onde Ele bota o machado. É Deus quem sabe, queridos. O fato é que Ele espera de mim e de você que nós tenhamos um tempo de frutificação e multiplicando em todo o mundo, como também entre nós. Deixa um pouquinho o teu umbigo. Olha para os teus problemas como teus. Olhe para os teus problemas como teus, mas vai além deles, porque em você habita um espírito que clama todo dia: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Sabe por que ele clama? Porque ele está dizendo assim, ó: você pertence a Ele. Você não pertence a esse mundo, você não pertence às suas aflições, você não pertence a nada natural, você pertence àquele que vive e reina para todos sempre. A Ele a glória, o poder, o domínio e a majestade. Fica de pé. Vamos orar nessa noite. A transformação que Deus está trazendo sobre a tua vida, você vai ter um alinhamento, e eu profetizo nessa noite, aonde a sua visão vai não mais te deixar de corromper. Você vai ter conhecimento, onde você não vai mais precisar padecer. No que Deus está fazendo, não é te performando, é te transformando. Transfigurando, deixando você de ser cada vez mais carnal para ser espiritual. E o nível não é o seu, é o dele. Portanto, transformai-vos pela renovação da vossa mente, uma completa mudança para melhor. Deus não tem o pior para os seus filhos. Deus só tem o melhor. Para o melhor de Deus, amém? Creia. Creia, creia. Sai desse orgulho de merecedor em nome de Jesus. Eu não estou mandando para você obedecer, não deixar de obedecer. Não, quanto mais eu obedecer, mais eu vou ser transformado. Quanto mais eu me santificar, Paulo fala, se eu ficar santificado, limpo, se eu ficar na condição que o Evangelho me colocou, e permanecer ali, isso não tem como negociar, queridos. Mas não se encha de orgulho, porque você está um crentão. Não se encha de orgulho porque você olha para o mundo e vê que você acha que você é melhor do que o mundo. Não, o mundo precisa de você. O mundo está dessa forma porque a igreja foi chamada eclésia lá para fora. A igreja foi chamada lá para fora. Ama os que te aborrecem.
Perdoa o que te feriu. Busque os relacionamentos. É um tempo que as pessoas não querem se relacionar. Busque relacionamentos. E confie, sabe em quem? No Espírito e na palavra que você carrega dentro de você. Confie na palavra. Confie no Deus vivo que está operando dentro da sua vida, dentro de você. Confie. Confie. De todo o teu coração. De todo o teu entendimento. De toda a tua força. Confie. Confie. Se você me perguntar, vai melhorar ou vai piorar? Sei não, irmão. Eu não sei o nível que está bagunçado aqui dentro. Ele sabe. O Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. O Espírito Santo, ele nos convence. O Espírito Santo nos justifica. E o Espírito Santo diz: você é filho. Você é filho amado do Pai. Você não tem nada para oferecer. Nada que você possa surpreender. Só um coração quebrantado. Como diz a canção. Só um coração quebrantado. É isso que o Senhor quer nessa noite. É isso que o Senhor quer nessa noite. Cara, em nome de Jesus, tu não é bom em tudo. Por que as pessoas têm que ser bom em tudo? Tu não é perfeito em tudo. Por que as pessoas têm que ser perfeitas em tudo? Deus te deu uma íris que é só sua, um DNA que é só seu. Para você entender como é no íntimo, como é individual. Uma identidade que é só sua, só você tem essa digital. Não existe presente nem futuro aonde Deus não está. Chama Ele nessa noite. Permaneça na fé. Aprofunde seus alicerces. Fique firme sem se afastar de tudo aquilo que Ele colocou dentro de você. E eu quero terminar dizendo o seguinte, querido. Se eu tirar o peixe da água, se eu tirar o peixe da água, o que acontece com o peixe? Morre, né? Ou vira comida. Se eu tirar a árvore da terra, o que acontece? E é interessante, se eu tirar a ave da condição natural dela, morre. Porque Deus criou todas as coisas, mas na hora de criar o homem, Ele não terceirizou, não. Ele falou, façamos agora o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe o que Deus está fazendo? Na hora de fazer a mim e você, Ele não terceirizou. Ele colocou a realidade dEle para trabalhar ao nosso favor. De uma forma assombrosa você foi criado, diz o salmista. Então seja assombroso. Seja assombroso. Deus não terceirizou. Aonde Deus cumpre, é aonde Deus fez. Eu não anotei o que eu queria aqui, mas tudo bem. As realidades de Deus se cumprem no ambiente que Ele te transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho, hein? Você não está em trevas. Ande na luz como na luz Ele está.
Mas Ele não terceirizou você. Ele não terceirizou de uma forma assombrosa. Os céus se moveram por causa da tua vida. E quando o inferno pensou que tinha ganhado a tua vida, ele subiu naquele madeiro, resgatou você, e tudo que é seu é dele, e tudo que é dele é seu. Isso está em Cristo. A resposta é Cristo. O nosso chamamento é para estar com Ele. A nossa vocação é para manifestar Ele. Então esteja com Ele, mas acima de tudo manifeste Ele, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Pai, nós te louvamos essa noite, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, por esta palavra poderosa. Nós te glorificamos, Senhor, e te pedimos que todo gnosticismo na nossa mente, toda espiritualidade, Senhor, deturpada, Senhor, toda religiosidade, todo egoísmo, todo sofismo humano caia por terra em nome de Jesus. Que venha dos céus nessa noite uma unção de filho. Que o nosso espírito receba do Espírito de Deus nessa hora um grito clamando: Abba, Pai, eu pertenço a Ti. Que nós sejamos encorajados, Senhor, por essa transformação, por essa transfiguração, por essa carnalidade que está indo embora, através dessas lutas, através dessas situações que está indo embora, e nós estamos transformando em seres espirituais. Nós te louvamos, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Como às vezes é difícil, Pai, reconhecer o cuidado do Senhor em meio às tribulações. Como é difícil às vezes, Senhor, quando não está da forma que a nossa visão quer, como a nossa mente projetou. Mas nós queremos cada dia mais oferecer um culto vivo, santo e agradável a Deus. Que a nossa morte diária, para que a nossa mente seja transformada, transfigurada, e receba essa visão onde nós não estaremos nos corrompendo mais, pelas situações que estamos vendo. E receba, Senhor, do Espírito, Pai, o conhecimento da verdade, que não nos deixará padecer, porque ela nos libertará de toda e qualquer situação. Porque se a verdade nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Que o Teu Filho seja a nossa realidade. Que o Deus encarnado em pessoa seja a nossa realidade. Que esta palavra, Senhor, que é poderosa para transformar nossas vidas, ela cumpra o objetivo para o qual ela está sendo pregada, ela está sendo ministrada, ela está sendo lida, ela está sendo obedecida, ela está sendo crida, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa cidade nesses dias. Abençoa, Senhor, nossas casas, nossas famílias. Abençoa a Tua igreja, Senhor, no Brasil. Abençoa essa nação nesses dias tão difíceis. Pai, eu te peço, Senhor, de uma forma assombrosa e sobrenatural, que o Senhor abra janelas dos céus, mande recursos para Teus filhos, supra, Senhor, as necessidades dos Teus filhos, para que eles reconheçam que é um Deus dos céus, e que tem cuidado de nós, e que não nos desamparará, e não nos deixará. Que haja multiplicação em nossa semeadura, Senhor. Que haja cura, Senhor, na nossa carne, no nosso físico, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas memórias. Que nós venhamos a ser verdadeiramente uma igreja avivada, que tenha sua mente transformada, para que a realidade do Espírito se manifeste e nós possamos ver sinais e prodígios e maravilhas dos céus entre nós e através de nós. Que venha o Teu reino, Senhor, e que seja feita a Tua vontade, para a honra e glória e louvor do nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada. Ativa as células nessa semana, toca no coração das pessoas que foram convidadas, que os líderes em treinamento, secretários,
Que aqueles que compõem as células possam jejuar, possam clamar, possam interceder, Senhor. Ajuda-nos para cumprir o teu propósito. Que as pessoas nos vejam não como interesseiros, mas como interessantes. Como alguém que carrega algo que eles precisam. Não porque nós queremos, mas porque tu queres. Porque o teu amor os escolheu, separou e os chamou. Chama-nos nesses dias, Senhor, para perto. Leva-nos para perto de ti. Me leva, Senhor. Nos leva aonde nós podemos ouvir tua voz. Nos chama para perto de ti. E nos deixa ouvir tua voz. A tua voz. A tua voz. A voz que criou céus e terra. A voz que gerou vida. A voz que é sobre todas as vozes. O nome que está acima de todos os nomes. Em que nós não temos outro a clamar a não ser a ti. Que teu amor, tua graça seja com teu povo. Que teu Espírito nos console, nos fortaleça e nos dê entendimento. Que a tua palavra nos traga direção e nos traga, Senhor, transformação. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, querido, e te guarde. Tenham todos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém?